Graça, paz e alegria. Na porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, Lucas capítulos 5 e 6, lemos sobre Jesus interagindo com os seus discípulos, ensinando e também curando. A cura de um leproso chama muito a atenção em Lucas. O texto diz que Jesus tocou o leproso. Isso nunca poderia ser feito, quer por questões de saúde, quer por questões da lei. Mas Jesus mostra que age para além do que está definido e do que as pessoas acham que seria a forma correta, mais natural para a atuação. A mesma ideia se apresenta quando ele faz curas no sábado e essas coisas. Jesus mostra com isso que, ainda que pensemos existir uma forma mais comum para as coisas acontecerem, e ainda que aconteça mais de forma mais comum, ele pode agir também e igualmente de forma completamente diferente dessa que é considerada a mais comum. Não limite o agir do Senhor a apenas o que você acha melhor, ou até mesmo aquilo que você acha mais fácil de acontecer. Aprenda a discernir o agir do Senhor em qualquer situação. E deixe o Espírito Santo livre para agir como o Senhor achar melhor realmente. Na conversa com aqueles que acharam estranho que Jesus perdoasse pecados, quando Jesus pergunta sobre o que seria mais fácil, se perdoar os pecados ou se curar, é claro que a resposta seria perdoar, pois não seria necessária nenhuma comprovação física, e aqueles que questionavam poderiam continuar achando que nada aconteceu. Mas para confirmar que podia perdoar pecados, Jesus faz a cura, que precisava de uma confirmação física. Mas mesmo com sinais, havia quem não acreditava. Tinham tantos sinais e tantas vezes pediam mais outros sinais. Quando as pessoas não querem entender, não adianta nada mostrar nem mesmo claramente o que está acontecendo. Mesmo nos nossos dias, quando alguém é visto em contato com alguém que é mais pecador do que as pessoas que estão na igreja, acredita-se que aquela pessoa não é bem convertida ou falta alguma coisa para ela. Nos dias de Jesus acontecia o mesmo. Fariseus, religiosos, eles sempre questionavam o fato de Jesus estar com aqueles que eram ainda mais pecadores e com isso levava os discípulos junto. E Jesus disse naqueles dias algo que ele diz igualmente hoje. Os doentes é que precisam de médico. A mensagem de salvação deve atingir aqueles que estão indo pelo caminho da perdição, para que esses sejam impactados e resgatados. Se ficarmos apenas entre nós, não iremos alcançar mais pecadores. Logo, não é nem um pouco errado que estejamos sim entre aqueles que ainda seguem de forma, digamos, mais natural pelo caminho do pecado. Mas nós devemos ser, no meio desses, sal e luz, anunciar com o nosso testemunho de vida que vale a pena viver de acordo com a vontade do Senhor. Não para dizer que somos infalíveis e que nós não somos pecadores, que nós somos bons, somos cidadãos de bem, mas para ensinar que nós carecemos do Senhor, para que queiram experimentar a mudança de vida que o Senhor operou em nós. E não podemos escolher que pecados podemos conviver, que as pessoas cometam, e aí então vamos anunciar apenas para esses. Vamos classificar um pecado de uma coisa que a gente não quer se aproximar, outra coisa não tem problema. Não é assim. Nós precisamos conviver e anunciar a todas as pessoas, qualquer que seja o pecado. E seguir testemunhando, conversando, orando. A qualquer momento o Senhor pode completar a obra. O cuidado que é recomendado é evitar contato com quem se diz religioso, mas prega e vive algo diferente da mensagem.
E para constatar que a pessoa está pregando ou vivendo algo diferente da mensagem, nós fazemos aquilo que Jesus recomenda. Nós observamos os frutos. Não fazemos isso por julgamento ou por meras preferências pessoais. Nós temos que olhar o fruto e verificar se está de acordo com a mensagem do Evangelho ou não. Mas nós completaremos ainda esse pensamento ao ler as cartas no Novo Testamento, permitindo o Senhor. Bom, que muitos que convivem com pecadores em nossos dias enfrentam as mesmas desconfianças que Jesus e os discípulos enfrentavam, isso é fato, isso acontece. Então nós precisamos rever muita coisa, pois muitos se comportam mais como os fariseus dos dias de Jesus e não se comportam como aqueles que foram alcançados com a mensagem do Evangelho. Dentre todas as passagens desta sequência, gostaria de ressaltar, antes de encerrar esta mensagem, aquela passagem que Jesus compara aquela pessoa que vai até ele e pratica as suas palavras com aquele que é uma casa construída em alicerce forte. Durante os dias mais intensos da pandemia, ainda no ano de 2020, também alguma coisa durante o ano de 2021, mas principalmente durante o ano de 2020, muito se falava sobre a igreja estar em crise, que muitos teriam que recomeçar os trabalhos do zero, porque as pessoas estavam se afastando e coisas do tipo eram ditas. Eu dizia e continuo dizendo, se for para recomeçar, para chegar a um ponto desses em que as pessoas estejam se afastando, por caso aconteça alguma coisa parecida com o que aconteceu nesses dias, não faça nada então. Se as pessoas estavam se afastando da mensagem por conta da pandemia, estavam com a casa construída na areia, sem alicerce. Então o trabalho que estava sendo feito não era bom, por isso eu digo não continue, não faça. Esse trabalho não. É necessário fazer o trabalho direito, o trabalho de acordo com o que o Senhor realmente ensina. Jesus é o alicerce. Se nós o tivermos dessa forma em nossa vida, pode vir a pandemia ou a dificuldade que vier, que nós nos manteremos firmes no Senhor. Podem dizer que as pessoas estavam perdendo o hábito de ir para a igreja. E eu digo que se ir para a igreja for apenas um hábito, melhor não ir mesmo. O cristianismo é muito mais que estar na igreja no fim de semana numa reunião de oração ou de estudo bíblico durante a semana. É claro que nós podemos e devemos querer ir, sim, mas não por mero hábito. Não porque nos acostumamos a fazer, como era com as coisas da lei, acostumavam a fazer, mas não tinham o coração naquilo. Já conversamos bastante a esse respeito. Nós devemos fazer isso, devemos querer ir sim à igreja, mas como mais uma chance para buscarmos a presença do Senhor. Dentre tantas outras que temos de buscar o tempo todo e em qualquer lugar. Não é neste monte nem naquele, diz o Evangelho de João. Não é neste lugar nem naquele, é em espírito e em verdade. Nós vamos a lugares sem nenhum problema, mas não podemos atribuir a esses lugares poderes miraculosos ou achar que somente naqueles lugares as coisas acontecem. Porque o Espírito sopra onde quer. Está lá no Evangelho de João. Nós vamos chegar lá, permitindo o Senhor. Se os cristãos estão fundamentados apenas nas atividades, no hábito de estar reunidos socialmente, é areia, não tem alicerce. Mas se Jesus for o alicerce, pode vir a dificuldade que for. Não há o que nos abale. Nós seguimos buscando da forma como for possível durante o tempo da dificuldade e logo, permitindo o Senhor, nos reunimos novamente com alegria e aguardamos o dia de estarmos com Ele na eternidade. Muitos acham que as pessoas se afastam do Senhor por conta da pandemia. Muitos acham isso, acharam que as pessoas se afastaram por conta da pandemia e pelo fato de não poder ir à igreja. E é exatamente isso que eu estou dizendo que não está certo, e não faz sentido.
Porque se nós estamos fundamentados na rocha, a dificuldade que vier não nos afasta do Senhor, nos aproxima, nos faz entender que Ele está conosco em todo o tempo e buscamos nele a força para enfrentar qualquer que seja a dificuldade. Enquanto alguns fundamentam que a pandemia causou uma debandada da igreja, que as pessoas se afastaram do Senhor por culpa da pandemia, João, preso e isolado na ilha de Patmos, teve uma revelação, o Apocalipse. Por quê? Porque ele estava fundado na rocha que é Jesus. Ele estava alicerçado no lugar correto. Não importava a dificuldade que viesse, ele sabia que podia contar com o Senhor. Então não foi a pandemia que fez as pessoas se afastarem, foi o trabalho que não foi feito adequadamente. Foi porque as pessoas não foram ensinadas a ter Jesus como rocha realmente, não foram discipuladas no que realmente a mensagem do Evangelho apresenta. Porque se o fossem, estariam firmes independente da situação, mesmo que estivessem presas e isoladas numa ilha como João esteve. É necessário tomar cuidado com isso. Nós precisamos fazer o trabalho correto, de acordo com a vontade do Senhor, e não apenas aquilo que as pessoas se acostumaram a fazer. Então não foi a pandemia que fez as pessoas se afastarem, foi a falta de um alicerce, Jesus. A construção que estava sendo feita na areia. Jesus tem que ser o alicerce para que estejamos firmes, e aí pode vir a pandemia que vier. Nós estaremos firmes na palavra do Senhor. Então nós ainda carecemos muito de ensinamento e discernimento da parte do Senhor, para que possamos enfrentar as dificuldades também. Queremos apenas as coisas todas em ordem, mas o Senhor está conosco em todo o tempo, mesmo nos dias difíceis. Pois, se as dificuldades nos afastam do Senhor, é porque ainda não entendemos muita coisa. Não buscamos apenas para ter a solução, mas buscamos porque temos a companhia do Senhor em qualquer momento. Quando estamos fundamentados na rocha, alicerçados na rocha, realmente temos a chance de enfrentar qualquer tempestade, qualquer pandemia, qualquer dificuldade. Se alguma coisa está nos afastando disso, é porque estamos na areia. Temos que tomar cuidado com isso e buscar realmente a vontade do Senhor. Oremos. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.